Olá, pode ir. Olá, último dia de Global Retail Show e cobertura especial aqui da Mercado de Consumo, como vem acontecendo desde o último domingo, quando o evento começou. Hoje, para a gente falar sobre tudo que aconteceu nesses dias, sobre esse último dia que acabou de terminar, fazer um resuminho do que aconteceu nesse último dia, recebemos aqui no estúdio Marcos Gouveia de Souza, fundador e diretor-geral da Gouveia Ecosystem. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ana. E também está com a gente o Eduardo Yamashita, CEO da Gouveia Ecosystem. Bem-vindo, Edu. Olá, tudo bom? Tudo bom. Marcos, conta um pouquinho para a gente. Você acabou de sair aí de um painel, né, intermediando um painel que contou com a participação do empresário Abílio Diniz, do apresentador Luciano Huck, e o tema foi um tema difícil, né? O Brasil que temos, o Brasil que queremos. O que você diria que a gente pode tirar daí? São duas pessoas que têm se dedicado a falar do assunto, a estudar o assunto, a se envolver com os problemas do Brasil, né? O que você achou, enfim, do que eles trouxeram? Quais são os desafios, de fato, que a gente tem pela frente? Bom, em primeiro lugar, a generosidade deles em estarem conosco num sábado, né, na hora do almoço, para compartilhar. Eu acho que isso representa um pouco a tomada de consciência que nós tivemos das lideranças brasileiras, mas eu diria talvez mundiais, nesse processo. O efeito da pandemia no mundo inteiro despertou sentimentos e reações muito diferentes. Nos Estados Unidos, a negação, alguns outros países, a Inglaterra também negando no primeiro momento e depois percebendo a dimensão do drama. Nós aqui no Brasil também, naquilo que tivemos acumulando a questão da pandemia com o pandemônio. Mas eu acho que principalmente as lideranças, para além dos cidadãos, acabaram se dando conta, né, que todos nós somos muito mais vulneráveis do que imaginávamos e que é preciso repensar valores, atitudes, dedicação, envolvimento, visão, causas, aproveitando exatamente que essa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade nos predispõe a pensar de forma mais aberta, mais abrangente, mais plural. E acho que o Abílio e o Luciano enfatizaram muito desse aspecto. E mais do que enfatizaram, colocaram o seu próprio exemplo pessoal no seu processo de transformação, mas uma transformação evolutiva e positiva por conta de tudo isso que tem acontecido. Eles falaram muito sobre o que os outros debatedores trouxeram durante a semana, né, que a gente vinha percebendo, as mudanças que aconteceram, tecnológicas, na verdade já estavam previstas, nisso não há muita novidade, houve uma aceleração, mas os dois tocaram bastante mesmo nessa tecla de que o que veio, pelo menos o que eles esperam, que veio para mudar, é essa solidariedade, esse aumento da preocupação com o outro, né? Você acredita nisso também? Eu acho que, né, para olharmos dentro daquela lógica do copo meio cheio, meio vazio, definitivamente a parte meio cheia desse negócio é esse despertar da consciência individual e coletiva, da nossa responsabilidade, que vai, né, no ambiente, que vai nas questões da sustentabilidade, que vai na questão da desigualdade, que vai na questão do relacionamento humano, que vai na questão da proximidade entre as pessoas. E é muito interessante porque, né, num cenário onde a tecnologia cresce tanto, o digital cresce tanto, nós nos tornamos tão mais carentes de relacionamento humano. Eu acho que se tem que olhar, né, males que vêm para o bem, talvez tenha sido esse o bem desse grande mal. É verdade. Eduardo, o Marcos comentou agora sobre tecnologia, né? As tecnologias que vieram aí, que estão transformando o nosso jeito de viver, né? Já faz um tempo, e a gente mais cedo teve o painel do Peter Diamandis, da Singularity University, falando justamente sobre inovações. Ele que é um futurólogo, enfim, consegue antever coisas, né, que a gente nem imagina. O que você tirou aí também de aprendizado do Peter, e o que você acha que o que ele falou para a gente, o que ele trouxe para a gente pode ser aplicado no ramo do varejo, enfim, dos negócios?
Muito bom, Ana. E, de fato, né, começamos o dia aí com um papo maravilhoso com o Diamandis, que não só é um futurólogo, mas, acima de tudo, né, monitora muito de perto as empresas que, de fato, estão conseguindo transformar a sua realidade, o seu ambiente, e tem feito essas inovações, né? Então, muito mais do que opinar ou chutar o futuro, eles, de fato, na Singularity, né, e o Peter, através das instituições que ele lidera, ele de fato está tangibilizando e sentindo o que realmente vai se transformar numa realidade daqui para frente, né? Então, muito interessante olhar, entender o ponto de vista dele, de quais são os temas, as tendências, como ele falou, né, macro tendências que vão transformar nosso ambiente, né? Ele falou muito de digitalização, falou muito de inteligência artificial, deu uma bela puxada de orelha em todos nós, né? Falando das transformações dessa inteligência artificial que vai nos trazer daqui para frente. E uma coisa que particularmente me marcou muito, Ayana, ele comenta sobre, é muito difícil a gente vislumbrar o futuro em 2050, né? Se a gente realmente faz essa projeção 30 anos atrás, entende onde estamos hoje, ninguém conseguia de fato tangibilizar as transformações que a gente viveu, estamos vivendo, e fazer o mesmo exercício para frente é tão desafiador quanto, se não mais desafiador, pela exponencialidade das transformações que estamos vendo, né? Outra coisa, só para fechar o comentário, ele trouxe um exemplo que é bastante conhecido da Kodak, né? Que a Kodak inventou a máquina digital, mas resolveu engavetar. Mas um ponto que ele trouxe, e que particularmente eu não tinha prestado atenção sobre essa ótica, né? A Kodak engavetou o projeto porque ela não era uma empresa de tecnologia, ela era uma empresa química. Ela não tinha as competências, o expertise, o know-how para desenvolver aquela tecnologia e seguir em frente, né? Não é que ela simplesmente não olhou para aquela tecnologia, achou que não faria sentido. Ela não tinha as competências para fazer aquilo acontecer. Ela não tinha as habilidades para desenvolver. Que é muito do que a gente está vivendo hoje em nossas empresas, no mercado, né? A gente tem visto essas revoluções, essas inovações, essas disrupções. A gente sabe que elas estão batendo na nossa porta e muitas vezes a gente não avança nelas por não ter, de novo, as competências, as habilidades necessárias. Ou seja, ou você desenvolve, ou você de fato faz um esforço adicional para conseguir fazer essa migração para essa nova fase, ou você pode ter um destino onde você não é protagonista, né? Então, realmente muito interessante, foi maravilhoso o papo com ele, e aí quis trazer um pouquinho aí das coisas que mais me tocaram nessa palestra de abertura do Peter. Mas, Ayana e Edu, me chamou muita atenção, e eu acho que vocês vão concordar, que, evidentemente, a apresentação do Diamandis foi excepcional, uma densidade de conteúdo, um nível de atualidade de informação muito grande, mas tudo muito centrado na realidade a partir dos Estados Unidos. Quer dizer, aquilo que tem acontecido na China, na Ásia, de forma mais abrangente, não mereceu, como deveria merecer, na nossa opinião, o destaque que poderia ser dado. Porque, de fato, alguns elementos de transformação atual, no momento atual, estão vindo com muito mais força da Ásia do que até mesmo aquele que estão acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, aquela lógica do valuation das companhias ligadas à tecnologia, sabe, só o spin-off do braço financeiro do Alibaba, sabe, são impressionantes os valores. Então, muito centrado. Um crescimento exponencial absurdo, né? Lógico. E eu acho que, nesse aspecto, e aqui vale um pouquinho a nossa realidade, nós, no Brasil, temos uma isenção maior para olhar o mundo em toda a sua dimensão, e a proposta do Global Retail Show foi exatamente essa, trazendo a visão do que acontece na Ásia, do que acontece na América, na Europa, na Austrália, no mundo, na África, na Índia, porque a ninguém é dado o direito de ser míope neste momento. Todos os instrumentos disponíveis para entender essa realidade maior em transformação têm sido oferecidos, tá certo? E cabe a cada um fazer a sua escolha e implantar o que faz sentido para o seu negócio. E nesse sentido, o evento foi bem abrangente mesmo, né? Porque a gente teve painel falando, inclusive, da China, falando de Israel, que é um berço de tecnologia, da Índia, enfim. Então,
é como você comentou, né, Marcos? Cabe a cada um escolher o que mais se adequa à sua realidade, ao seu momento também de negócio, enfim. E se você não acompanhou, perdeu algum painel desses, se inscreveu no evento e perdeu algum dos painéis, lembrando que você pode acessá-los no site do Global Retail Show, tem um mês, né, para fazer esse acesso, enfim, captar esse conteúdo. Queria só finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente teve hoje também o Márcio Atala, que já vinha durante o evento dando umas pinceladas, né, falando de saúde, no momento, obviamente, que o assunto é o protagonista aí, né, da nossa vida. Por que vocês decidiram trazer o Márcio para falar de saúde, especialmente saúde mental, nesse momento, enfim, de pandemia, e para um evento que está falando de negócios de varejo? Porque a carga diária de informação era brutal, né? Quer dizer, a quantidade de horas que quem se dispôs a acompanhar o evento dedicou era muito grande. E foi uma proposta de equilibrar um pouco aquilo tudo, né, que nós colocávamos na cabeça com músculo, extensão e corpo para poder equilibrar o jogo. Mas agora nós temos um fim de semana, inclusive em parte do Brasil com chuva, para fazer uma recuperação de tudo que foi apresentado. E foi muito legal porque ele trouxe aspectos que a gente conhece, enfim, né, de como manter nossa saúde mental melhor, mas a gente nem sempre coloca em prática. Foi um bate-papo realmente mais leve nesse sentido de, né, não ficar falando só de negócios, mas foi muito enriquecedor também, muito bacana a presença dele. Gente, parabéns pelo evento, aos dois, foi um evento muito completo. E lembrando que você pode, mais uma vez, acessar os painéis que você perdeu e a cobertura completa do Global Retail Show na plataforma Mercado Consumo, mercadoconsumo.com.br. Marcos, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Ana. Edu, obrigada também. Obrigado. Ótimo fim de semana para todos. Para todos, até a próxima.